para este nosso encontro virtual, né? E o tema de hoje é justamente sobre a composição vendo o lugar, né? E vamos aprofundar sobre esse preâmbulo nos exercícios, e nós estamos num lugar virtual, né? Que é o lugar que é possível hoje, né? Então também quer dizer, recuperar o sentido, né, desses lugares virtuais, porque também eles facilitam uma proximidade, uma comunicação, né? E aí então vamos ver um pouco qual é o sentido, a importância desse preâmbulo. Vocês lembram que eu dizia lá atrás, no primeiro encontro, que o Santo Inácio colocou os 3 preâmbulos antes de começar a oração, né? Para ajudar a criar um ambiente, um clima favorável, uma sintonia, né, da pessoa, do exercitante, com a presença divina, né? Ou preparando-se para o encontro com a palavra. Então, os preâmbulos não são assim um enfeite, não é para complicar a oração, né? Os preâmbulos têm um sentido decisivo, não só para a oração, mas nós também estamos trazendo esses preâmbulos para a vida, né? Eles têm uma ressonância, um impacto no nosso modo de viver, né? Então, vimos na vez passada sobre o trazer à memória, né? Ativar a memória, e trazer a história, né? Sentir a história. Ou seja, a experiência dos exercícios é uma experiência que se dá no tempo e no espaço, né? Então, não é uma experiência alienada de fuga. Ela implica o exercitante no seu tempo, né? E no seu espaço. Então, nós vimos o primeiro preâmbulo, né? Esse trazer a história, sentir a história, como isso é decisivo no processo da oração, porque a oração implica o encontro de 2 histórias, a história sagrada e a história da pessoa, do exercitante, né? E muitas vezes essa história pessoal é uma história pesada, carregada de culpas, de amarguras, de fracassos, de crises, né? E que a pessoa muitas vezes quer fugir dessa história. E então nós vimos a importância, né, do trazer a história, sentir a história, para iluminá-la, né, integrá-la, pacificá-la, porque não tem como apagar a história, né? A história faz parte da caminhada da pessoa. E aí, então nós víamos a importância da memória, né, como essa faculdade que acolhe a história como essa história com suas riquezas e pobrezas, e ao mesmo tempo a memória vai fazendo uma travessia, uma passagem, muitas vezes de uma memória mórbida, doentia, ferida, para uma memória sadia, redentora. E por isso, então, como essa memória que passa por um processo de transformação, mobiliza a pessoa a construir uma nova história. E que por isso, durante o processo da oração, a pessoa traz a sua história, ela vai lendo a sua história. Então, quer dizer, lê a história sagrada, o relato sagrado, e com essa luz ela vai lendo a sua história e vai dando um novo significado. Ela vai ressignificando a sua história, né? E percebendo que também a sua história é história de salvação, né? E que muitas vezes Deus tem mais facilidade de entrar na nossa história pelo lado mais fraco, pelo lado da ferida, dos fracassos, né? E que por isso nada é descartado da história, né? Tudo agora é relido, né? É acolhido, integrado, e com isso a pessoa vai caminhando com mais fluidez para frente, né? Então esse preâmbulo, nós vimos a importância de se situar na história, a história do passado, né? Como integrar e pacificar essa história, a história do presente, né? Que a pessoa está vivendo, e aí então viver intensamente esse momento, e ao mesmo tempo abrir-se à surpresa, à história surpreendente que virá, né? E como isso tem, né, nós vimos, tem uma ressonância, um impacto na vida, quer dizer, não se detém só no tempo da oração, né? Então esse preâmbulo tem um impacto na nossa vida, porque então vamos aprendendo também a reler a nossa história, né? Tirando muitas vezes aquele peso,
né, que vem das experiências talvez difíceis, né, fracassos e crises, né? E com isso a pessoa vai se situando na sua história, no seu tempo, né, que é um tempo único, um tempo original, e ela vai, no seu tempo, dando a sua contribuição, deixando a sua marca nesse tempo, né? Então, nós vimos que da oração para a vida. É sempre esse o percurso dos exercícios, né? Quer dizer, ou da vida para a oração, para o tempo da oração, seja meditação, contemplação, etc., e depois da oração para a vida. Agora vamos ver o segundo preâmbulo, né? Ou seja, a oração o exercitante na sua oração, ele está situado no lugar, né? Então, ele vai compor um lugar, mas ele também deve ter consciência dos seus lugares cotidianos, de família, de trabalho, de relações, seu ambiente, seus lugares, né? Então, ele não vai criar um lugar neutro, né? Não vai entrar numa redoma. Ele vai compor um lugar, e aqui vai usar, né, agora vai usar a imaginação, né? Lá no trazer a história, ele estava ativando a memória. Agora ele vai usar a imaginação para compor o lugar, né? Ele vai transitar nesse lugar, e como esse lugar é um lugar carregado de presenças, é também um lugar sagrado, vai depois iluminar e vai ter uma ressonância nos seus lugares cotidianos, né? Então, a composição, vendo o lugar, vai ativar na pessoa uma nova sensibilidade para poder se fazer presente nos seus lugares e valorizar, né, e dignificar os seus lugares, porque os seus lugares cotidianos também são lugares de encontro com o Senhor. Então, não é só na oração, não é só no lugar da oração. Todos os lugares são lugares carregados dessa presença, né? Como diz Jesus Cristo, o Pai é adorado em espírito e em verdade, em todos os lugares, não é só aqui no templo, nessa montanha, em todos os lugares, né? E aí, então, como esse segundo preâmbulo, né, pré-ambulare, né, quer dizer, são pequenas dicas que vão preparando, mobilizando a pessoa para uma caminhada, né, para ser o ambulante, né, pré-ambulare, né? São pequenos exercícios de aquecimento, né, para então facilitar entrar em comunhão, em sintonia com a presença, o encontro com a palavra divina. Então, os exercícios espirituais, eles são profundamente espaciais e especiais, né? São espaciais, carregados de espaço, de lugares, o tempo todo. Já começa no princípio fundamento, né, que é o grande cenário, um grande lugar, né? Depois ele vai transitando pelos lugares fechados, atrofiados, né? Os lugares que a gente fala do pecado de ruptura, né? Depois o lugar da misericórdia, o chamado do reino, né? Jesus Cristo que chama para esse grande lugar deste mundo, a transformar este mundo. Depois, né, todo o mistério da encarnação, né? Quer dizer, o Deus que se faz lugar, que assume lugar, as duas bandeiras, e por aí vai. As contemplações nem se fala, né? Então, os exercícios são uma experiência profundamente espacial, né? E por isso mobilizam a pessoa, né? Então, eu vou rapidamente, primeiro, destacar um aspecto mais antropológico, né? Quer dizer, que é próprio do ser humano, é natural do ser humano organizar, né, os seus espaços, os seus lugares, né? Você organiza a sua casa, o seu ambiente de trabalho, né? Tem o lugar celebrativo, né? Tem o espaço da recreação, tem o lugar no hospital, né? Quer dizer, é um lugar, é um espaço diferenciado. Então, o ser humano, quer dizer, ele carrega dentro de si, né, esse impulso para organizar, né, esses espaços, esses lugares, porque nesses lugares é que ele encontra também inspiração, são lugares de repouso, são lugares nutrientes, lugares iluminadores, né? São lugares que são como que ponto de partida, né, para transitar para outros lugares e, ao mesmo tempo, ponto de retorno, né? Então, é natural isso do ser humano,
né? Talvez o negativo aqui é que quando esses lugares ficam petrificados, fechados, é uma redoma, a pessoa cria uma bolha. Então ninguém entra no seu lugar e ela não sai do seu lugar, né? Esse é o problema, né? Quer dizer, precisamos de lugares, é natural. Precisamos de espaços, espaços organizados, espaços de convivência, né? Os espaços de intimidade, né? Mas eles não podem ser lugares fechados, travados, né? São lugares que nos sustentam, nos alimentam e que nos mobilizam para caminhar, sair desses lugares e ir ao encontro de novos lugares, né? Então, quer dizer, esse dado assim tão humano, e aí então a gente vê como o drama das pessoas que não têm um lugar, não tem casa, né? Tem que sair do seu país, né, vivem no exílio, vivem, né? Quer dizer, isso é um processo desumanizador, né? Porque ele não cria raízes, ele precisa de ambientes para, né, se estabilizar. Isso é da constituição do ser humano, né? E aqui então não falamos só de lugar físico, né, um espaço físico, uma casa, o trabalho, né? Mas também estamos falando de outros lugares, né? Falamos de lugares afetivos, né? Falamos de lugares psicológicos, lugares mentais, né? Porque nós pensamos, né, e sentimos e imaginamos também a partir de onde pisamos, né? Quer dizer, os lugares podem determinar a nossa maneira de sentir, de pensar, né, os nossos afetos, né? Como também a nossa imaginação, a nossa mente pode alargar e ampliar esses lugares, né? Então aqui sempre há um pouco esse risco, né? Quer dizer, eu posso me fechar num lugar físico, no espaço, né? E não saio disso. Ou posso também me fechar no meu espaço mental, então sou conservador por natureza, então não admito nada novo, né? Sou conservador, então estou no espaço mental bloqueado, fechado, né? E não admito que alguém me questione, né? Ou no espaço afetivo, então de repente eu me apego a coisas, a bens, a pessoas, né? São os meus lugares, meus espaços, então há uma afeição desordenada, né? Então estou amarrado, preso. Ou também lugares ideológicos, né? E aí então a gente vê muito, né, sobretudo no campo da política, né, o fechamento das pessoas no seu, né, no seu lugar, no seu espaço, e aí então desse seu espaço brota um combate, né, uma guerra, né, e isso, claro, vai distanciando cada vez mais, né, as pessoas, né? Então, quando esses lugares, tanto lugar físico, quanto lugares mentais, afetivos, lugares espirituais, né? Então, lugares religiosos, hoje a gente vê muito isso, né? O lugar religioso, é a minha religião que salva, e aí, né, os combates, né, entre as religiões, né? Então, todos esses lugares, eles são humanizadores na sua raiz, né? Mas desde que são lugares que nos abrem para o encontro com os outros nos seus lugares, né? Então, há um encontro de pessoas que também têm os seus lugares, né? E aí, então, esse deslocamento para lugares diferentes, para pessoas que pensam diferente, que sentem de maneira diferente, né? Também isso me enriquece o meu lugar, né? Os meus lugares mentais, afetivos, espirituais, até físicos, né? Então, a convivência humana ou a cultura do encontro, né, como fala o Papa Francisco, isso possibilita esse encontro de lugares também, lugares que se enriquecem, né? Então, isso com uma concepção mais assim humanizadora, né? Quer dizer, antropológica, né? E um pouco hoje o drama que nós percebemos no ser humano pós-moderno, né, é que ele perdeu essa sensibilidade para com os lugares. Então as pessoas não sabem mais diferenciar um lugar sagrado de um lugar de um campo de futebol, um hospital, né? E mais ainda usando das mediações tecnológicas, né? Então a gente vê um pouco essa invasão de lugares, né? Há uma invasão de lugares. Eu invado um lugar, né? E depois eu saio, deleto, né? Então, quer dizer,
uma mediação que poderia facilitar, né, essa proximidade, né, entre lugares, acaba muitas vezes criando uma insensibilidade, né? Então, os espaços são violados, lugares sagrados são profanados, os ambientes carregados de sentido e de história já não revelam mais nada, né? Então, esse é um pouco o processo que também estamos vivendo, né? Assim, um processo de destruição do próprio ser humano, né? E como isso também se revela depois nos lugares externos, né? O lugar da criação, né? Quer dizer, a falta de respeito, a falta de cuidado, a destruição do meio ambiente, né? A poluição, a contaminação. No fundo, tudo isso é a expressão de um lugar interno contaminado, poluído, né? E isso depois se expressa, claro, nas relações com as pessoas, na relação com o meio ambiente, né? E então o descuido, né, desses lugares, né? Porque não há um cuidado com o lugar interior. Então esse é o drama do ser humano pós-moderno, né? Outro aspecto que também é bom ter em conta, antes de entrar aqui na composição, vendo o lugar, né, é a dimensão bíblica do lugar, né? A Bíblia também é carregada de lugares, é o tempo todo, né? E aqui a novidade da revelação bíblica, né, diferente de outras religiões, né, é que ela revela, deixa transparecer que Deus se faz lugar. Deus vem ao encontro, Deus entra nos espaços humanos, vem nos lugares humanos, se encontra com as pessoas, com o povo, né, com tudo. Deus habita a natureza, faz dessa grande casa, né, a sua casa, né? Então, isso percorre toda a Bíblia, né? E por isso, todos os lugares são lugares sagrados, porque são lugares carregados dessa presença divina, né? E essa presença divina, que então se manifesta nesses lugares, então tem lugares inspiradores, lugares que são planificantes, mas tem lugares da miséria, da fome, né, da dor, e Deus também se faz lugar, né, nesses lugares, né? E nesses lugares ele grita, ele clama contra a violência, contra a miséria, contra a pobreza, contra a destruição, né? Então Deus não é conivente com destruição, com nada, porque ele ocupa todos os espaços. Então, há espaços, há lugares que deixam transparecer essa presença divina com mais facilidade, e outros lugares não, né? Mas depende da nossa percepção, mas Deus está presente, né? Então, e aí, mais ainda nos evangelhos, né, Jesus Cristo, né, ao se encarnar, ao se fazer carne, ele assumiu um tempo e um espaço, um lugar, né, e vai assumir o lugar do último, vai se fazer margem, né? O lugar preferencial dele é entre os mais pobres, os mais excluídos, aqueles que não tinham lugar. Toda a sua missão, a missão de Jesus, vai se desenvolver junto àqueles que eram os excluídos. Não tinha lugar no campo religioso, não tinha no campo social, no campo político, econômico, né? E por isso que ele vai transitar por esses ambientes, por esses lugares, né? Que são lugares feridos, lugares traumáticos, né? E ele vai, então, revelando para as pessoas que elas têm um lugar, que elas têm uma dignidade, né? Então, ele vai reconstruindo o ser humano também a partir do lugar, né? Então, não é só uma reconstrução física, né? Mas também devolver às pessoas, né, essa consciência de que elas têm um lugar e que nesse lugar elas podem estabelecer comunhão, partilha, e aí então a gente vê, por exemplo, lá a multiplicação dos pães, as curas, enfim, né? Esse modo de agir de Jesus que se faz presente nesses lugares, né? Jesus não gostava de lugares fechados, né? Sinagogas, os templos, né? Ele preferia os lugares abertos, né? Os lugares arejados, porque ele, ao entrar nesses lugares fechados, aí se deparava com também lugares mentais, lugares legalistas, lugares moralistas, lugares que aí então havia sempre um embate. Ao entrar nesses lugares fechados, ele se sentia sem ar, e aí brotava sempre um conflito, né? Porque se deparava com um tipo de religião
que, assim, que criava ou formatava lugares, lugares de exclusão, lugares de julgamento, lugares centrados na lei, né? E ele rompe com isso. Por isso que ele desencadeou um movimento que não é mais de lugares fechados, mas de lugar aberto, né? E por isso, lugares que são de acolhida, de proximidade. E Jesus, ele não tem nenhuma resistência em se aproximar dos pessoas que eram excluídas. A samaritana, a cananeia, vai na casa de Simão, vai na casa de Zaqueu. Quer dizer, ele frequenta esses lugares que eram lugares suspeitos, né? E aí, com sua presença, ele dignifica esses lugares, né? Então, isso é uma concepção bíblica, né? Só assim uma visão bem rápida. A partir disso, já vamos tomando consciência, né? Porque os exercícios espirituais são um percurso com Jesus Cristo, né? Os exercícios espirituais, eles são também uma experiência espacial, né? Eles não são um tempo que a pessoa reserva para sair, para fugir, né, dos seus lugares, para poder respirar, talvez não, vou descansar um pouco, vou respirar um pouco, né? Como muitas vezes escuta aqui em Itaici, né? As pessoas vêm para cá, falam, não, vem para cá para respirar um pouco, buscar um pouco de ar, porque lá o meu lugar lá está todo contaminado, poluído, né? Então, precisamos também disso, mas então, tem sempre esse risco de uma fuga, né? Por isso, então, primeiro, quer dizer, como os exercícios espirituais situam o exercitante em grandes lugares, em grandes espaços, grandes cenários desafiantes, inspiradores, provocativos, né? Desde o princípio e fundamento. O tempo todo, o exercitante se situa nesses lugares. Então, a pedagogia dos exercícios é uma pedagogia espacial que mobiliza a pessoa a se situar nesse cenário, nesses lugares, para que ela possa depois inspirar e dignificar aos seus lugares cotidianos. Mesmo que sejam lugares atrofiados, lugares limitados, né? Mas ela vai descobrindo um novo sentido para os seus próprios lugares, né? Então, mas é preciso também fazer a experiência, né? No caso aqui dos exercícios, experiência que vai alargando, ampliando os espaços, né? Na mente, nas ideias, na imaginação, no coração, na sensibilidade, né? E aí, então, a pessoa, depois, ao retornar para os seus lugares, ela vai perceber que esses lugares cotidianos, que pareciam ser lugares atrofiados, limitados, eles carregam um mistério, revelam uma presença. Então, também ela começa a vibrar com os seus lugares pequenos, né? Os seus lugares, sua casa, né? É um lugar sagrado, né? Mas por quê? Porque ela transitou por lugares mais amplos, né? E, ao mesmo tempo, ela vai ativando em si uma sensibilidade, né, para fazer esse deslocamento também externamente. Ou seja, na composição vendo o lugar, a pessoa faz um deslocamento através da imaginação. Ela se desloca, vai para lugares que são lugares surpreendentes. Ela não tem controle desses lugares, né? Por isso que muitos têm resistência, têm medo, porque não sabem o que vai encontrar, né? Então, ao ter liberdade de transitar por esses lugares, né, na oração, lugares que são compostos, depois a pessoa também tem mais liberdade e sensibilidade para transitar pelos lugares do dia a dia, diferentes, provocativos, inspiradores, né? Que essa também é a própria experiência que nós encontramos nos evangelhos. Jesus também se retira para alguns lugares reservados, do deserto para a montanha, né? Mas ele não tá fugindo dos seus lugares. Ele precisa tomar distância, precisa ter assim uma outra perspectiva. Quem está lá mergulhado nos seus lugares, né, muitas vezes não percebe certas situações, certos matizes. Então, ao tomar distância, ele é capaz de ler o seu lugar cotidiano de uma outra maneira, né? Então, Jesus também é aquele que se retira, que se afasta para esses lugares, intimidade com o Pai, e depois ele volta, né? Volta para os seus lugares, para a sua missão, aí com uma outra inspiração, com uma outra sensibilidade. Então, esse também é o processo que o exercitante vai vivenciar, né? Mais ainda, o método inaciano da oração possibilita a pessoa a transitar pelos seus lugares internos.
A composição vem do lugar é para ajudar o exercitante também a ter coragem de transitar para os seus lugares internos. Por quê? Porque tem muitos lugares internos que ele tem medo. São lugares sombrios, talvez lugares traumáticos, né? Lugares feridos. E ele tem resistência, né? Mas, então, a experiência da oração inaciana, primeiro porque ele vai entrar nesses lugares sagrados, né? Então, ele vai usar a imaginação, vai compor, depois eu vou explicar um pouco, né, como essa composição vem do lugar, né? Para poder, então, ali se fazer presente nesses lugares. Mas, quer dizer, ao transitar por esses lugares sagrados, né, das cenas bíblicas, o exercitante também é mobilizado a fazer um percurso interno, né, a ter acesso a todos os seus lugares, corporal, mental, afetivo, psicológico, volitivo, memorial, tudo, né? São os lugares internos. Muitos desses lugares estão bloqueados, fechados, né? E isso, então, consome a energia da pessoa, isso bloqueia a pessoa, fica com medo, né? Então, quem tem medo de transitar pelos seus lugares internos, também vai ter medo de transitar pelos lugares externos. Vai ter medo do outro, tem medo de quem pensa diferente, de quem sente diferente, né? Quem tem outra, né, uma outra visão, uma outra percepção, né? O outro sempre é um perigo, né? Mas é claro, porque ele tem medo de transitar pelos seus lugares, né? Então, tem lugares reservados que ele não tem acesso, né? Então, como a experiência dos exercícios possibilita a pessoa a fazer esse trânsito interno, e é interessante que nessa experiência o exercitante vai se surpreender que esses lugares internos são morada, né? Morada de Deus. Deus já está lá presente, né? Mesmo que sejam lugares feridos, machucados, pois ali há essa presença. Então ele vai se surpreendendo que aqueles lugares que ele achava que eram lugares rejeitados, de exclusão, né, fechados, né, lugares fechados, bloqueados dentro de si mesmo, seja no campo psicológico, no campo afetivo, no campo mental, enfim, quantos lugares podem estar fechados, bloqueados internamente. Mas ao quebrar isso, ao romper isso, né, a partir dos lugares sagrados, a pessoa se surpreende, porque ela é habitada por uma presença inspiradora. E aí, então, ela vai criando vai alimentando essa liberdade de ter acesso a todos esses lugares, né? E vai percebendo que muitos desses lugares que estavam bloqueados têm reservas de inspiração, de luz, são lugares nutrientes e que ela não estava tendo acesso, estava buscando fora, né? E de repente se depara com esses lugares que ela achava que, né, que estavam, né, lugares, enfim, carregados, né, negativamente, mas se depara com essa presença inspiradora. E aí vai acontecendo, então, um pouco essa transformação. A gente fala, né, do caos. O caos é um lugar desordenado, né? Como na própria criação, no início. O caos e depois o cosmos. Então, a experiência dos exercícios, né, através da composição do lugar, possibilita a pessoa a fazer uma passagem do seu caos interior, ou seja, dessa confusão de lugares internos, a um cosmos, uma harmonia, uma beleza interior, né? Ou seja, quer dizer, é um processo também de aprendizagem, né? Requer tempo também isso, né? Porque tem muitos lugares que estão tão petrificados, tão bloqueados, que não é fácil. Em algumas situações precisa buscar fora, buscar uma terapia, né? Um acompanhamento psicológico aí mais, porque tem situações que estão muito traumatizadas, muito bloqueadas, a pessoa não consegue, né? Precisa buscar uma mediação, né? Ali, e que isso não é dado, né, pelo acompanhante nos exercícios, né? Não é esse o objetivo dos exercícios. Mas os exercícios podem desvelar esses lugares tão petrificados, né? E a gente vê quantas pessoas que começaram a experiência dos exercícios e depois perceberam, olha, aqui tem uma situação, um trauma, algo tão ferido que preciso agora buscar um acompanhamento especializado para poder destravar esse lugar, né? Nesse sentido, a composição vendo lugar é um processo de também, quer dizer, é um preâmbulo, né, que vai nos desvelando os lugares internos. Mas a partir da entrada nos lugares
que são criados pela imaginação. Então, neste preâmbulo, nós mobilizamos a imaginação, estamos compondo lugares, né? Então, que são os lugares revelados, textos bíblicos, né? Que a pessoa compõe, e então ela entra nesses lugares, né? E se deixa provocar e inspirar, né? Por esses lugares, porque são lugares novos, surpreendentes, mesmo que sejam textos que já são conhecidos, mas em cada momento que ela se encontra, né, ela vai perceber que aquele lugar bíblico ele está desvelando novas dimensões dos meus lugares internos, porque eu nunca consigo ter assim uma visão plena e profunda de todos os meus lugares internos, nunca. Isso é, né? Então, por isso que sempre que eu me encontro com um texto que já é conhecido mentalmente, né, mas ele é novo, porque ele está despertando uma nova dimensão dos meus lugares internos, né? E isso me faz tomar consciência da minha realidade profunda, né, da minha identidade. Quanto eu mais transito para os meus lugares internos, de uma maneira mais profunda, mais eu vou me conhecendo, mais me percebo quem sou eu, mais eu tenho consciência da minha identidade. E isso, então, me possibilita, me sensibiliza, depois, então, a fazer uma outra travessia, que é uma travessia em direção a outros lugares, né? Ir ao encontro dos outros lugares. Ou também, se eu não tenho essa possibilidade de fazer essa travessia, mas também estou abrindo, né, os meus espaços, os meus lugares para que o outro se aproxime, né? Um dos textos que eu mandei para vocês tem um pouco vai um pouco nessa direção da hospitalidade, né? Quer dizer, abrir o próprio espaço interno para que o outro, né, que o outro não tenha medo de se aproximar do meu lugar, né? Então, um lugar acolhedor, um lugar compassivo, um lugar aberto, né, que não fica emitindo juízos sobre os outros lugares, né? Mas esse deslocamento, né? Quer dizer, tanto de saída de si, né? O próprio texto naciano vai dizer, é isso, né? Quer dizer, sair do próprio amor, querer interesse. A experiência assim, nuclear dos exercícios é saída de si, mas ela só pode sair de si, né, em direção aos outros quando foi capaz de fazer esse percurso interno e de entrar nos lugares sagrados, nos lugares divinizados e ali se deixar inspirar e provocar, né? Então, composição vendo o lugar, né? Você vê como é esse preâmbulo que nós tantas vezes citamos nos exercícios, né? Faça a composição vendo o lugar, mas a gente dá para o suposto que a pessoa, mas estamos percebendo então, as implicações que isso tem, né? Meu cantinho com Deus, né? Chegou aí. Então, como essa composição vem do lugar, né, ela ajuda a criar, então, esse ambiente favorável, né, interno, para, a partir do encontro com a palavra, então, deixar-se provocar, iluminar primeiro, os próprios lugares internos, né, e depois os próprios lugares externos. Eu falava antes da pessoa de Jesus Cristo, como ele transitava por muitos lugares, e é interessante que a experiência aqui da composição vendo o lugar, que significa não só ir ao encontro do lugar do outro, né? Um deslocamento para, né, outros lugares, mas implica também se colocar no lugar do outro, né? Na, na aplicação dos sentidos, quando eu estou compondo um lugar, eu posso me colocar no lugar das pessoas, da cena, né? Eu posso me colocar no lugar do pai, do filho mais velho, do filho mais moço, da samaritana. Eu me coloco no lugar desses personagens, porque são um espelho. E a partir do lugar desses personagens, eu vou vendo o meu lugar. Eu tenho uma outra perspectiva. Então, por exemplo, Jesus, na última ceia, se deslocou da mesa dele para o centro da sala. Ele foi para o lugar do escravo, que era lavar os pés. Então, é um deslocamento social, não é só físico aqui. É se colocar no lugar do último, do outro, né?
E a partir desse lugar, dessa sala, do lugar aqui do escravo, é que ele olha a mesa. Ele tem outra percepção, outra visão, né? E assim, quer dizer, toda a vida de Jesus foi um contínuo deslocamento para o lugar do outro. A encarnação é isso, né? Ele entra no lugar do ser humano, se humaniza, né? E se coloca no lugar dos últimos. Então, por isso que vai tendo uma outra percepção da vida, né? Da sua realidade. Nesse sentido, também aqui a experiência da composição vendo o lugar, né? Que implica, então, primeiro, o entrar na cena, né? E depois eu posso me colocar no lugar das pessoas da cena, né? E aí eu vou me olhar com o olhar da pessoa da cena. Por exemplo, né? Vamos pegar a parábola do Pai Misericordioso. Eu posso me colocar no lugar do filho mais moço, e no lugar desse filho mais moço, eu começo a olhar o meu lugar. Eu começo a me olhar. Então, eu vou perceber do lugar dele que eu tenho situações no meu lugar que são parecidas com as situações dele. Isso é contemplação inaciana, né? Aqui não vai dar tempo para aprofundar sobre isso. Mas esse é o sentido da contemplação. Porque geralmente nos retiros nós falamos de contemplação inaciana quando falamos assim, você compõe o cenário, você olha as pessoas, você escuta as pessoas, você observa as pessoas, daí, né, vai depois brotando um colóquio, uma conversação com o Senhor. Esse é um movimento, Você está olhando, observando, participando da cena, né? Está dentro da cena, tudo bem. Esse é um movimento. Mas tem um outro movimento da contemplação que já aparece aqui na composição vendo o lugar. É que eu ali dentro, né, me revestindo ou me colocando no lugar de alguns personagens, eu vou me olhando com o olhar dele. Eu vou me escutando com a maneira dele escutar. Então, por exemplo, eu posso me colocar no lugar do próprio Jesus Cristo, né? E aí, então, como ele me olha? Então, eu vou me olhar com o olhar dele. Eu vou me escutar com a maneira dele escutar. Eu vou me observar como ele me observa. Muda a perspectiva, né? Ou do filho mais velho, né? Eu vou me olhar a partir do olhar dele. E aí então, eu vou perceber que o meu lugar também é carregado de muito legalismo, de muito moralismo, de muita queixa, né? Um lugar fechado, atrofiado, alguém que é medroso, que não quer, né? Eu vou me escutar, né? Quer dizer, eu vou me escutar a partir do filho mais velho, e aí eu vou perceber também situações em mim, as minhas queixas, né, as minhas reclamações, etc. Então, esse é o segundo movimento, do retorno do personagem né, que ocupa lá o centro, né, que ocupa o cenário do lugar lá, para o meu lugar. Então, sempre há esse confronto permanente, né? Então, a própria composição vendo o lugar, né, que nos prepara depois para a contemplação inaciana, né, já vai também deixando transparecer esse duplo movimento. Então, não é só um entrar na cena e observar, escutar, estar ali, né, mas é deixar que a cena, que os personagens da cena também me olhem, me escutem, me observem, ou em outras palavras, eu vou me olhar, mas com o olhar dele ou dela, né? Eu vou me escutar com o modo dele escutar, vou me observar com o modo da pessoa me observar. Então, eu vou percebendo outros aspectos que talvez daqui onde eu estou eu não percebo, né? Então, se eu estou aqui, né, diante da tela, eu tenho uma percepção aqui, né? Outra coisa, se eu deslocasse e fosse lá, nos seus lugares lá. Então, eu ia ter a visão aqui de onde eu estou, que vocês têm. Eu não tenho, né? Assim, quer dizer, isso não é só no campo da experiência espiritual, religiosa, né? Isso quer dizer, deveria acontecer em todas as instâncias, né? Seja pega no campo educativo, né? O educador supõe isso, né? Aquele que se coloca lá no lugar do aluno,
né, no meio das inseguranças, das dúvidas dele, para poder, então, captar, né, dele a situação que ele está vivendo. Né? Então, não é, né, não é só uma direção de cima para baixo, né? Alguém que se desloca. Né? Então, um pouco essa concepção da própria sala de aula que nós temos, né, de alguém que está na frente, o professor, né, e os alunos lá. Né? Enquanto que as salas ambientes, né, é isso, salas onde o educador transita e ali está se colocando no lugar né, em casa, os pais com os filhos, né, ou se colocar no lugar dos filhos, né, para olhar a própria situação, a própria missão dos pais. Na paróquia, na comunidade, o pároco, né, deveria se colocar no lugar lá do povo de Deus, né, para olhar a sua missão, né, e redefinir a sua própria missão, e não se colocar no lugar de poder, né? Que, aliás, aqui a composição vem do lugar quebra, né, toda a pretensão de poder, de sobressair, de estar acima dos outros, porque se trata de assumir o lugar do outro, né, revestir-se do outro, né, e isso quebra, né, toda a vaidade, pretensão né, de estar acima, né, de comandar. Né? Então você vê que como isso, quer dizer, essa expressão, composição vendo o lugar, né, tem todas essas ressonâncias que eu estou aqui explicitando. Né? Depois também né, a própria expressão composição. Né? Quer dizer, não claro, o lugar, né, né, a importância do lugar, é o lugar sagrado, o lugar que vai inspirar meu lugar, eu sou um encontro de lugares, né, eu vou ressignificando os meus lugares, sobretudo os lugares que são lugares pesados, talvez feridos, né? Mas aqui tem uma compostura. Composição significa isso, compostura, né? É uma reverência, é um acatamento. Estou diante de um lugar que não é meu. Eu não posso manipular esse lugar, não tenho controle desse lugar. É um lugar novo, diferente, é um lugar sagrado. Então, compostura, como a cena de Moisés na sarça ardente. Tira as sandálias, porque esse lugar aqui é sagrado. Né? Então, eu não posso estar nesse lugar da contemplação, da meditação, de qualquer maneira, né? Requer uma compostura. Estou diante de quem? Né? Então, essa compostura me desarma, me abre, para, então, deixar aqui, então, a palavra, no caso, né, da oração cristã inaciana, que a palavra, né, tem acesso. Então, ao me compor, eu estou abrindo os meus sentidos, porque eu estou olhando, escutando, observando, estou ali com todo o meu ser, né? Eu entro na contemplação, eu entro na oração. Então, a composição vendo o lugar já me coloca nesse cenário. Então, isso ativa, desperta uma sensibilidade, uma compostura, né? E aí, então, como também essa compostura, essa reverência para com esse lugar que foi imaginado, né, que a pessoa criou com a sua imaginação, essa compostura depois também se revela na compostura nos lugares. Todos os lugares requerem uma compostura. Não posso estar de qualquer jeito numa sala de aula, num hospital, numa igreja, numa casa, numa família, né? Todos os lugares, né, requerem uma compostura, porque ali são lugares carregados de presenças, de pessoas, né? Então, eu dizia um pouco isso, o drama hoje do pós-moderno, o ser humano pós-moderno, é que perdeu essa compostura, né? E aí, então, ele invade os lugares, né? E profaniza os lugares, né? Então, recuperar essa dimensão da compostura, né? Ou seja, mesmo o lugar do último, né? O lugar do mais lascado, mais pobre, né? É um lugar, né? Ali também há uma presença, ali Deus está se revelando, né? Então, daí brota um compromisso, uma presença solidária, compassiva, que ajuda, né? Na expressão naciana, o ajudar, né? Então, eu não vou lá para resolver aquele lugar, né? Mas se trata de uma presença que ativa no outro, na outra pessoa, também a sua autoria, a sua autonomia, para que ele também dignifique o seu lugar, que ele busque um lugar mais humanizador, etc. Né? Todas as implicações que isso tem. Né? Então, também essa composição, a expressão composição, né? Ela tem esse peso, essa força. Né? Então, como na própria experiência da oração, isso é vivenciado,
né? E depois isso se prolonga no estilo de vida. Tem uma anotação, deixa eu ver aqui a hora aqui. Gente, estão quase 10 horas. Tem a anotação 20 dos exercícios. Então, a anotação são assim, é onde Santo Inácio revela um pouco o que seria a pedagogia, né, dos exercícios, o processo dos exercícios, né? A maneira de atuar do acompanhante, a maneira de atuar do acompanhado, né? Enfim, é ali o processo que é mobilizado, né? Então, são anotações, né? São 20 anotações. Na 20ª, é interessante, porque a 20ª fala da experiência dos exercícios completos, né? Em 30 dias. Verbos que são como que uma antecipação da composição vendo o lugar, né? Porque você vê que nesses 5 verbos, ele vai mostrando um pouco esse movimento, esse deslocamento que a pessoa faz. O primeiro verbo diz assim: ordinariamente, tanto mais se aproveitará, quanto mais se afastar de todos os amigos e conhecidos e de toda solicitude terrena. Né? Então, aqui é a pessoa que se desloca para um outro lugar, para uma casa de retiros, para um lugar deserto, né, como fez Jesus Cristo, né? Sai dos seus lugares aqui das relações cotidianas, né, dos seus trabalhos, suas atividades, para entrar já num espaço que é diferente, é um espaço físico ainda, é uma casa de retiros, né, um lugar específico, mas já houve um deslocamento. Ela sai do seu ambiente, talvez normótico, fechado, repetitivo, para que a partir desse lugar que ela já entrou, um lugar, se é uma casa de retiros, ela possa depois olhar o seu lugar cotidiano de uma outra maneira, né? Então, aqui, primeiro verbo, afastar. O afastar, né, ajuda muito, então, afastar desse espaço cotidiano, entrar num outro espaço, né? Depois, segundo verbo, mudando-se da casa onde mora, passando a outra casa ou quarto, para habitar nela o quanto mais secretamente puder. Então, mudando-se da casa. Então, essa mudança já aponta para uma mudança interna. Alguém que já está querendo fazer um processo de mudança. Começa pela mudança externa. Já é um primeiro passo, né? O fato de se colocar num outro lugar, num outro ambiente que não é o ambiente cotidiano dela, né? Isso requer uma mudança, né? Deixar as suas seguranças, as suas coisas, né, habituais, né? Porque nesse outro lugar ela não vai ter controle, não é o lugar dela cotidiano, né? É um lugar novo, já, quer dizer, ainda nós estamos no nível externo, né? Depois, outro verbo. Usa de suas potências naturais mais livremente para buscar com diligência o que tanto deseja. Para buscar, né, com tanta diligência o que tanto deseja, né? Então, já esse deslocamento físico já deixou transparecer que a pessoa está buscando, né? Então, transitar por lugares, e aqui depois a gente vai ver a composição do lugar, já alimenta e ativa esse espírito de busca, né? Quer dizer, ao entrar numa cena sagrada, estou buscando, né? Ao deixar que essa cena sagrada também interpele o meu lugar, eu estou buscando. Depois, essa busca se manifesta na convivência com as pessoas. Então, o buscar como um traço característico do ser humano. E o transitar por muitos lugares ativa esse recurso humano que é a capacidade de buscar, né? Quarto verbo. Quanto mais se acha a pessoa a sós e afastada, faz-se mais apta para se aproximar e chegar a seu Criador e Senhor. Aqui, aproximar e chegar a seu Criador, Senhor. Então, esse deslocamento físico, espacial, agora cria todo um ambiente favorável para a pessoa se aproximar. Então, uma intimidade na relação, né, com Deus, aproximar e chegar a seu Criador e Senhor. Não é que Deus está longe, distante, então a pessoa agora vai criando, né, toda uma pedagogia para se aproximar dele, como se fosse alguém. Não, Deus já habita o interior da pessoa, né? Só que nós vivemos afastados dele,
porque vivemos afastados de nós mesmos, né? Exatamente. Então, nós é que não estamos em sintonia com essa presença. Então, esses deslocamentos externos, né, e essa busca já mobilizam o exercitante a se aproximar dessa presença que já está presente dentro dele, no seu lugar interno, só que ele não percebia. Então não é lugar, não é buscar uma presença fora, nas montanhas, não, né, também lá, né? Então, esse deslocamento, como fazia Jesus Cristo, né? Não é que ele não se encontrava com o Pai na sua missão, o tempo todo estava em sintonia com o Pai, mas ele buscava esses lugares, esses espaços, né, para ter uma percepção mais profunda da sua missão. Então, esse aproximar e chegar a Deus Nosso Senhor. E aí o quinto verbo, quanto mais assim se achega, tanto mais se dispõe para receber graças e dons de sua divina e sua bondade. Mais se dispõe, a pessoa está aberta, né? Disponível, com todo o seu ser ali pronto para, né, deixar-se impactar por essa presença, né? Por aquilo que vem, né? A voz, o apelo, a inspiração, né? Então, esse dispor-se, né? Que é a expressão máxima de alguém que entra neste lugar, que se aproximou de alguém que ocupa esse lugar, e por isso agora ela está mais disponível, aberta, né? Sabe que esta anotação ela é importante, né? Decisiva, porque ela cria todo esse ambiente favorável e depois vai se expressar ali na composição, vendo o lugar. Também tem uma adição 3. Adição são notas, dicas inacianas para a oração. Na adição 3, ele vai dizer assim: a 1 ou 2 passos do lugar onde vou fazer a meditação ou contemplação, a 1 ou 2 passos do lugar onde vou fazer, né? Eu elevarei os olhos ao céu, né? Então, você vê que a 1 ou 2 passos do lugar é como que esse momento aqui é um momento de limiar, de transição. A 1 ou 2 passos, eu vou entrar no outro, é como se fosse uma porta aqui, né? Você está aqui na soleira, né? Tem 1 ou 2 passos, só basta 1 ou 2 passos para entrar em outro lugar, né? Então, o fato de erguer, né, os olhos para o alto, é como dizer, eu vou entrar num lugar que não é o meu lugar habitual, né, cotidiano, é um lugar sagrado, né? Então, você vê que aqui na própria adição, a terceira adição, né, que é uma dica, é isso, a pessoa que se situa na soleira da porta. Quer dizer, basta 1 ou 2 passos, vai entrar num lugar completamente novo, diferente. E aí, então, tem muitos que têm resistência, tem medo, porque supõe um salto, né? Entrar num lugar que é novo, é surpreendente, né? Mas aqui que está a essência da própria oração, né? Quer dizer, criar esse ambiente, esse lugar favorável, onde a pessoa então está totalmente aberta, disponível, né? E por isso vai se deixar assim impactar, mover por aquilo que vai acontecer naquele lugar, que é surpreendente, ela não sabe ainda, né? Você vê que, como na oração inaciana, a pessoa não tem o controle da oração, como normalmente nós temos, né? Nós aprendemos um pouco assim, né? Eu tenho o controle da oração. Aqui não, você não tem o controle da oração, você não sabe o que vai ocorrer, mas a pessoa está aberta, né? Porque ela se coloca nesses lugares instigantes, inspiradores, né? É um lugar desconhecido, novo, mas um lugar que também é inspirador, provocativo, né? Então, ao entrar nesse lugar, eu entro com os meus lugares, eu entro com a minha história, eu entro com o meu corpo, com a minha mente, com a minha afetividade, quer dizer, todo o meu ser que entra nesse lugar, e todo o meu ser que vai ser mobilizado por essa presença que ocupa este lugar, né? E aí vou tomando consciência que essa soleira, essa porta aqui onde eu fiz, né? Eu falei, mas isso está dentro de mim, né? É no meu interior. Ali pode ser que tenha uma porta esteja fechada, e eu tenho medo de fazer de dar esse passo, né? A um ou 2 passos do lugar onde eu vou fazer a minha oração, a minha contemplação, lá dentro, né? Então, com isso eu vou abrindo os espaços internos, os lugares internos, né?
e aí eu vou transitando com mais liberdade, né? Por esses espaços internos, né? É, eu vou deixar um tempo para perguntas, mas só para terminar, é, um aspecto que eu quero destacar aqui. Depois eu posso mandar para vocês. Eu mandei dois pequenos textos, mas tem mais aqui. Depois eu posso encaminhar depois. Vocês podem, aí vocês têm um mês inteiro para depois. É, então, é um pouco a partir que eu dizia da contemplação, que significa então ser deslocado. A contemplação implica um deslocamento, né, para encontrar com a minha verdadeira identidade. E isso, né, é, vai também nos ajudar a viver um pouco essa situação pelo qual nós estamos vivendo hoje, né? No mundo da tecnologia, né? Vamos percebendo que o ser humano está cada vez mais fechado nos seus lugares, né? Então, ele está criando uma rede de proteção, né? Seguranças, ele vai criando uma redoma, uma bolha, né? Cria uma bolha. Ele está em sintonia com o mundo todo, com as pessoas do mundo inteiro, mas isso virtualmente, né? Mas tem medo do vizinho, tem medo do que está mais próximo. Então, a gente vai percebendo que a tendência do ser humano, e agora com a pandemia, isso ficou mais assim, mais visível, porque ele foi obrigado a ficar mais em casa, né? A situação, né, o levou a isso. Mas eu acho que também essa situação próprio, né, da própria pandemia está ajudando a pessoa a tomar consciência, né, como a gente falava no começo aqui da nossa conversa, né, que né, os meus pés estão coçando, né, eles querem caminhar, eles querem sair, querem, né, quer dizer, mesmo que a pessoa esteja em casa fechada, mas ela sente o desejo, a necessidade de sair, ir ao encontro dos outros, ir para os outros lugares, para, né, frequentar os outros lugares, né. Então, você vê que é uma sede interior, né, de busca, de saída né, dos seus próprios lugares. Mas, ao mesmo tempo, se percebe a tendência. Né? Então, as pessoas, como muitos, né, passam praticamente o dia inteiro diante de uma tela, transita pelo mundo todo, né, e é incapaz de ter uma compaixão, né, de ter uma presença solidária. Né? Então, vai se tornando uma pessoa fria, porque ela só transita pelos lugares virtuais, que são lugares frios. A tela é fria, né? Mas como ela não transita, não se encontra com pessoas concretas, com os rostos, com a situação das pessoas, então a sua sensibilidade, a sua compaixão, tudo isso vai ficando atrofiado. E esse é o processo de desumanização. Então, aquilo que deveria ser uma ferramenta, uma mediação, né, para criar proximidades, né, para facilitar a comunicação, está se tornando muitas vezes uma ferramenta de desumanização, né? Porque as pessoas se protegem, criam uma redoma e não saem mais dos seus espaços, dos seus lugares, né? E aí, então, claro, aquilo que alguém dizia, né? Se eu não transito, se eu não faço deslocamentos externos, as minhas ideias ficam atrofiadas, meus sentimentos ficam atrofiados, meus pensamentos, e tudo, né? Meu coração fica atrofiado, né? À medida que eu vou também ampliando, né, e tendo acesso, me encontrando com outros, com o diferente, então o meu coração se amplia, as minhas ideias vão se ampliando, né? Os meus sentimentos vão também se ampliando, né? Você vê que esse é o processo de humanização, né? Então, um atributo próprio do ser humano que deve ser sempre ativado, mas que talvez hoje, e aí então, aí vem todo, né, o medo do outro, o medo do diferente, o medo de sair, medo de, né, claro. Então, estamos vivendo uma cultura do medo, porque então um lugar fechado, né, cercado, protegido, alimenta uma pessoa medrosa, né? E aí então deixa de ser criativa, de inspiradora, não contribui com nada, não tem uma atuação eficaz na realidade, né? Tudo isso. Então, você vê que também como a mediação aqui dos exercícios espirituais, e aqui também trazendo então este preâmbulo, a composição vendo o lugar, então também nos ajuda a colocar em questão, né? Como eu tenho transitado por esses lugares virtuais, né?
se é um trânsito que me humaniza, que me aproxima, que me faz aumentar a comunicação, né, o encontro com o outro, ou é simplesmente um lugar frio, distante, que me protege, porque então aqui eu posso emitir uma opinião, emitir uma coisa, e depois eu deleto, né? Eu não vou, né? E aí, por isso que nós estamos vendo aqui toda essa mediação usada para, né, para o ódio, para as fake news, para a violência, né? Para os julgamentos, né? Quer dizer, uma ferramenta que deveria facilitar está sendo usada para isso, né? Então, é um processo de destruição, de divisão que vamos criando, né? Nas relações com as pessoas, com quem pensa diferente, com quem de outra religião, de outra cultura, de outra raça, de outro partido, né? Então, essa divisão que nós estamos vivendo, né? Então, uma ferramenta que deveria facilitar isso. Então, a própria composição vendo o lugar também coloca em questão o uso da tecnologia, usar tanto quanto, né? É a mediação, então nós estamos usando aqui, está facilitando o encontro, mas não podemos deixar que essa tecnologia nos isole, nos leve a um fechamento, a uma redoma, e ali, né, só nos relacionamos muitas vezes com pessoas que pensam igual, sentem igual, então é claro que eu fico atrofiado, né? Eu não me deixo questionar pelo diferente, eu deleto, né? Então esse é o perigo, né? Eu acho que também a própria composição vendo o lugar vem de encontro a essa realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Esse é um dos lugares, os lugares virtuais, né? Que devem ser, talvez, reativados e descobrir o sentido, né? O valor que tem, mas como ferramenta para aproximar pessoas, e não para distanciar pessoas, e não, né, para acolher o diferente, deixar-se impactar né, por quem pensa diferente, né, e não para ser um lugar de julgamento, para criar, enfim, divisão, né, com quem é diferente, com quem pensa diferente, sente diferente, né, mas criar comunhão, né. Então, um pouco também trazendo um pouco para a nossa realidade, para esse contexto de hoje, e claro, na época de Santo Inácio isso não era, nem se pensava, né? Mas então é uma ferramenta, né, que pode estar aí à nossa disposição. Então, por isso que também essa composição vendo o lugar nos sensibiliza também para esta presença nas redes sociais, né, nas tecnologias, né, mas uma presença humanizadora, né, porque aprendemos lá, né? Por quê? Porque também o espírito circula pelos sites, bytes, satélites, e, né, também está por aí, agindo, né? Então, é uma mediação, por isso entrar em sintonia com esse espírito que também se faz presente nesses lugares virtuais, né? E por isso também lugares humanizadores e não lugares de destruição, de violência, de conflitos. Tá bem? Então, essa é um pouco a proposta, né? Então, você vê a implicação que tem uma simples expressão, um preâmbulo, que à primeira vista parece uma coisa tão, assim, tão rotineira, mas ele tem implicações muito sérias, tanto para a oração, né, como para a vida. É sempre esse duplo movimento. O que se passa na oração, isso, né, depois se prolonga no estilo de vida, né? E aí, então, como tanto o trazer a história quanto a composição vem do lugar, né, isso então cria um ambiente propício para que a pessoa possa então fazer a sua meditação, a sua contemplação e deixar-se impactar e questionar por aquele que ocupa. E aí então toda a dinâmica que acontece dentro da própria oração, porque a pessoa já entrou num cenário diferente. E ali então, como isso vai ativando, desvelando a pessoa, desvelando os seus recursos, suas capacidades, mas também desvelando os seus entraves, seus lugares fechados, né? Então, por isso que é um processo de autoconhecimento, de autodescoberta, né? E é um processo tremendamente humanizador, né? E que depois isso vai ter também um impacto no modo da pessoa viver, na relação com os outros, no seu ambiente, nos seus diferentes ambientes, e ela vai perceber que cada ambiente também tem a sua dignidade, né? E requer uma reverência, um respeito, um cuidado, né? Muito bem. Então agora deixo aí margem para perguntas, dúvidas, complementos. Padre Adroaldo, é a Ana do Núcleo Inaciano de Presidente Prudente. Então, a gente Sim. vai abrir para perguntas, lembrando que a gente tem duas possibilidades, né?
a gente pode usar o chat ou a gente pode levantar a mãozinha aí para a gente organizar a ordem das perguntas. A gente já tem, né, 3 perguntas e eu vou estar lendo para você, padre. Antes disso, eu queria dizer que, para mim, foi muito interessante a frase que o senhor disse, de que os lugares determinam os nossos afetos, né? Entendi um pouco melhor essa relação entre o lugar interior e o lugar exterior. Eu acho que isso foi o que ficou para mim. Bom, então, um outro aviso que eu gostaria de dar também é que, assim, se alguém tiver dificuldade para acessar os textos que a gente está colocando os links no chat. Se alguém tiver dificuldade, eu deixei o meu telefone, o número de WhatsApp, aí é só entrar em contato e solicitar, tá? Porque daí a gente vai passando os textos para vocês de outras formas, ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Bom, a gente tem um primeiro questionamento aqui, padre, que é da Regina Carvalho, que ela diz assim, Padre Adroaldo, Jesus encarnou e é filho de Deus. Como vê os sinais de salvação fora dele? Então, quer dizer, a encarnação, né, quer dizer, afetou toda a criação, toda a humanidade, assim como a ressurreição de Jesus, não é uma ressurreição só, né, quer dizer, toda a humanidade foi afetada. Mesmo aquelas pessoas que ou não têm conhecimento de Jesus, ou têm uma outra expressão religiosa, ou não aceitam Jesus Cristo, tem as outras religiões, né, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, os muçulmanos, né? Cada um tem sua expressão, né? Então, os sinais de salvação estão presentes aonde acontece humanização, aonde a vida é respeitada. Não importa a religião, não importa. Jesus, ele veio, né, e se encarnou e assumiu o estilo de vida, né? Então, não quer dizer que agora só a partir de Jesus que vamos perceber sinais de salvação no mundo todo. Então, aquilo que antigamente, no meu tempo, havia uma frase que era terrível, né? Fora da igreja não há salvação. Isso fez um estrago violento, né? Não. Deus não... O Papa diz, né, que Deus não é católico, né? Deus não é católico. Porque não se deixa formatar por uma religião. Né? Então, por isso nós temos sinais de salvação no universo inteiro, desde, né, quer dizer, a partir de onde se respeita a vida, de onde, o ser humano ele é acolhido, onde a compaixão se faz presente, né? Então, todas as religiões elas têm esse objetivo, né, de estabelecer religação, né, quer dizer, religar, né, com as pessoas, com a natureza, com a criação, né? Então, ela é só mediação, nenhuma religião salva, né? As religiões são mediação para, né? O decisivo, e é isso que a gente vê nos evangelhos, né? O decisivo é o compromisso com a vida. Então, Jesus nunca fez proselitismo, nunca obrigou as pessoas a entrarem no seu grupo, lá com a samaritana, com a cananeia, com o centurião romano, né? Não obrigou a entrar no seu grupo. O que Jesus fez é que, né, com a sua presença, mobilizou a que a pessoa vivesse como pessoa, no seu ambiente. Então, lá o Gerazeno é curado, Jesus vai devolvê-lo, vai para sua casa, vai para sua comunidade, vai anunciar, né? O cego de nascença, né? Quer dizer, vai anunciar para os outros. Não obriga, né, condiciona a pessoa a entrar num grupo religioso determinado, né? Quer dizer, todas as religiões deveriam ser mediações, né, que apontem para sinais de salvação e que colaborem com essa salvação. E a salvação significa justamente isso: viver e viver intensamente. Né? Veio para trazer vida e vida em plenitude. Então, isso não está só no campo do cristianismo, mas onde você encontra sinais de vida, né? Então, a gente viu agora no lançamento ali da encíclica Fratelli Tutti, né? Quer dizer, o Papa, né, com lá o imã dos muçulmanos, lá dos judeus, com outras representações religiosas, justamente para isso, tutti, Fratelli Tutti, expressão de São Francisco, todos irmãos. As religiões são mediações.
E por isso, nessa fraternidade, é que a salvação vai se fazendo presente, porque então a vida vai sendo respeitada, vai sendo cuidada, né? Ou o contrário, né? Sinais de morte, de destruição, de violência, né? E justamente, muitas vezes, usando da religião, né? A gente vê que as pessoas violentas, mais agressivas, mais julgadoras, elas têm por detrás uma religião. Isso é terrível, né? Então, como recuperar o sentido da religião, o respeito, né? Cada pessoa, né? Ela vai expressar, vai buscar, né, aquela mediação que mais lhe ajuda a ser mais humana. Uma religião que não ajuda a ser mais humana não é religião, né? Não tem sentido, né? Então, por isso que nós estamos rodeados de sinais de salvação. Só que nós nem sempre estamos atentos, nem sempre entramos em sintonia com esses sinais de salvação. E sermos na presenças, né, de sinais de salvação. Quantas pessoas que não têm nenhuma expressão religiosa, né, mas têm uma presença honesta, uma presença solidária, compassiva, que colaboram com a construção de um mundo novo, diferente. É isso que Deus quer. Para muitos, a religião atrapalha, porque caiu no legalismo, no moralismo, na cobrança, na exigência, na imposição, né? Então alimenta a culpa. Por isso que tem muitos que dizem, olha, eu deixei a religião porque a minha religião estava acabando com a minha vida. Prefiro ser, né, ser honesto, trabalhar em favor da vida, viver uma proposta, né, de compromisso com as pessoas, né, eu tenho minha atuação, busco, vivo, né, o meu trabalho, minha família, meus ambientes, né, tenho minha presença solidária. Ótimo, né? Porque o critério de juízo final, vamos ver depois num desses domingos e pela frente, está aqui. Né? Estive na cadeia, foste me visitar, estive com fome, deste de comer, era peregrino, me acolheste. Onde acontece isso? Acontece salvação. A religião seria para facilitar isso, facilitar a vivência das bem-aventuranças, que estão presentes em todo ser humano. Né? A compaixão, a misericórdia, a busca da paz, a mansidão, são as bem-aventuranças, já estão dentro de nós. Basta viver isso. Então as religiões deveriam ser, e mais ainda a religião cristã, deveria ser uma facilitadora dessas bem-aventuranças. Né? E não colocar todo o peso no código canônico, nas normas, nas leis, nos ritos, na doutrina, que isso é um peso, isso desumaniza. É mediação também. O código canônico é mediação. A doutrina é mediação. É para ajudar, não para ser peso. Né? Então, acho que eu dizia, né, essa composição vendo lugar também nos sensibiliza a perceber tantos sinais de presença divina, os sinais de salvação, onde você talvez menos espera. Né? Jesus percebeu sinais de salvação entre as pessoas mais excluídas, as prostitutas, os publicanos, os pecadores, os doentes, né? E ele vibra. Eu nunca encontrei fé, né, lá com a cananeia, quer dizer, onde você menos esperava encontrar sinais de salvação, pois ali ele encontrou. Mas isso supõe alguém que estava aberto, né, em sintonia com o contexto social, com a realidade. Né? Então, quantos sinais de salvação estão ocorrendo? Nós nem sempre estamos atentos a isso, porque muitas vezes estamos fechados em nós mesmos, na nossa religião, nosso legalismo, moralismo, ali na nossa doutrina e tudo, e ficamos fechados no nosso mundinho, nesse lugar tão atrofiado, que a religião pode atrofiar, né? Criar um lugar atrofiado. Ela deveria ser o contrário, se é de religar, é para alargar, né, os lugares. Né? E aí, então, entrar em sintonia com todas as pessoas, abertura, né, ao diferente, ao novo, aprender também com o outro, porque se vem sinais de salvação de lugares surpreendentes, né, então isso me enriquece. Né? Saber que Deus não está preso numa religião, não se deixa delimitar por uma estrutura religiosa, ele atua em tudo e em todos, assume nomes diferentes, né? As religiões diferentes têm os nomes, né, de Deus, mas é o mesmo Deus, né, que está atuando na história. Então, cada um, né, que faz a sua opção por uma determinada expressão religiosa, mas para ser mais humano. É isso. Não para ser especial, para se fechar, para cair num gueto, num grupo ali, né? Isso não humaniza. Né? Padre, eu vou, então, como o nosso tempo está quase finalizando,
Eu vou juntar, eu vou falar 3 questões e aí você vê o que é possível falar de cada uma delas, tá? Tá. Então vamos lá. A Fátima pergunta assim: pode-se dizer que na composição vendo o lugar, a pessoa se compõe com a oração preparatória, utilizando-se das 3 potências, unificando-se, centrando-se na perícope a ser rezada? Essa é uma. A Ellen já tem uma preocupação que é a seguinte: quando a gente usa a contemplação, a gente faz a contemplação, a gente vai liberando a imaginação. O que ela quer saber é como perceber quando estamos sendo realmente movidos por Deus ou apenas por nós mesmos. E a Maria Dimas pergunta o seguinte: composição vendo o lugar. Qual o lugar? A cena bíblica a ser meditada ou contemplada? São essas 3, padre. Tá certo. Então, na primeira pergunta, as 3 potências, né, elas estão presentes na meditação, né? Quer dizer, lá também você tem a petição da graça, você tem 2 preâmbulos, né? A composição vendo o lugar, a petição da graça, e depois, então, você ativa as 3 faculdades, a memória, a inteligência e vontade, né? Sobre um texto, a perícope, né? O texto, a palavra de Deus ali. Então, a memória que traz o texto bíblico, que traz o texto da pessoa, a memória, né? Então, encontra os 2 textos, depois a inteligência, né? Vai lendo por dentro dos 2 textos, vai fazendo uma interação entre 2 textos, e aí, então, a vontade da pessoa vai ficando afetada, o coração fica aquecido por isso, né? E disso brota o colóquio, que é o ponto alto da meditação, né? Então, isso, as 3 potências que são ativadas, porque, então, são 3 potências que trazem, né, no caso, começa com a memória, né? Traz o texto sagrado, mas traz o texto da vida da pessoa. Assim como na terceira pergunta da Maria ali, também na contemplação é o lugar sagrado, o lugar revelado, né, que é o lugar bíblico, mas também é o meu lugar, que são 2 lugares que se encontram, né? Quer dizer, eu não estou renunciando ao meu lugar, estou fugindo do meu lugar para entrar no lugar bíblico, como Pedro, né? Senhor, tão bom estar nesse lugar aqui, vamos fazer aqui 3 tendas, né? Porque o meu lugar lá é muito complicado, quero ficar aqui. Não, eu entro com os meus lugares, eu carrego os meus lugares, mas vão entrar num lugar que é revelador, que é sagrado. Então, esse lugar sagrado também vai inspirar os meus lugares, vai dar um novo significado aos meus lugares. Aquilo que parecia um lugar fechado, atrofiado, limitado, né, passa a ser um lugar inspirador, o meu cotidiano, né? Lugares simples, que muitas vezes ficamos aspirando assim ter, né, sempre desejando, né, ir para grandes lugares e, né, como turista que está sempre querendo assim descobrir lugares completamente diferentes e esquece do seu lugar, né? Então, na contemplação, o lugar sagrado, né, o entrar no lugar sagrado implica também entrar carregando os meus lugares, né? Os meus lugares físicos, mas os meus lugares internos, meus lugares psicológico, afetivo, espiritual, enfim, tudo, né? Quer dizer, tudo que compõe, né? Porque nós somos seres espaciais, né? Então, eu não deixo para trás todos esses meus lugares para entrar num lugar que seria um lugar neutro. Não, esse lugar não é neutro, né? É um lugar revelador, inspirador, e por isso também esse lugar ilumina meus lugares psicológicos, desvela, né? Ilumina meus lugares mentais, ilumina meus lugares afetivos, ilumina meus lugares relacionais, né? Seja de casa, de escola, de trabalho, etc. Enfim, ilumina, né, o lugar do meu trabalho. Então, com isso, aquilo que eu talvez não percebia antes, agora eu vou perceber que os meus lugares também são divinizados. Porque eu entrei num lugar divinizado na oração, na contemplação, né? Um lugar carregado da presença divina, e vou perceber que esse mesmo Deus, né, que eu encontro nesse lugar sagrado, eu encontro com ele aqui no meu interior, nos meus lugares interiores. Eu encontro com ele nos meus lugares aí, nos meus espaços físicos. Eu me esbarro com ele o tempo todo. Só que antes eu não estava sensível a perceber essa presença, mas agora, quer dizer, a própria contemplação, ela nos educa, né, para entrar em sintonia com essa presença divina que ocupa todos os espaços, todos os lugares,
E aí, então, eu também vou vibrando com os meus lugares do dia a dia, né? Entro em sintonia com essa presença divina em todos os lugares, internos e externos. Acho que aqui está o impacto da contemplação, que não termina lá na oração, né? A própria contemplação depois nos sensibiliza, então nos faz ter um olhar cristificado, né? Uma maneira de escutar cristificado, uma maneira de observar também cristificado. E então eu vou também, ao me situar nesses lugares, tanto internos quanto externos, eu vou ter um outro olhar sobre as pessoas e sobre a minha própria pessoa. Eu vou ser mais capaz de me escutar, né? O meu eu profundo, também como uma capacidade de escutar o outro, de me observar, né? A partir da imagem, né? do Evangelho, né? De Jesus no Evangelho, que me observa. Não é um observar de julgamento, né? Mas um observar acolhedor, amoroso, né? De Deus, da palavra de Deus. E depois isso também me projeta também a ter esse observar, ou esse mirar, né? Que é um olhar com mais profundidade, o mistério das pessoas, da realidade, né? Então é isso, quer dizer, a contemplação, a meditação não termina nela mesma. Só um momento denso, mas depois ela vai se espalhando, vai tendo uma ressonância ali, né, para a vida. Então, da vida para a contemplação, da contemplação para a vida, e é isso que, né, daí brota aquela expressão, ser contemplativo na ação, né? Os exercícios espirituais nos possibilitam sermos contemplativos na ação e ativos na contemplação, né? Quer dizer, essa vida integrada, harmonizada em tudo, né? Então, por isso que não é só aquele, né, fosse uma área reservada da minha vida, que agora eu vou entrar na contemplação. Não, quer dizer, eu entro nesse espaço, sim, mas carregando toda a minha história, né? É uma dimensão, né, nobre da minha vida, que depois vai também me ajudar a redimensionar e a ressignificar e a inspirar tudo aquilo que compõe a minha própria vida, minha própria história. Tudo tem um significado, tudo tem um sentido, porque eu estou envolvido o tempo todo por uma presença inspiradora, mobilizadora, né? O tempo todo, como diz a Adélia Prado, eu me esbarro com a presença divina o tempo todo, mas isso requer uma sensibilidade, né? E essa sensibilidade é despertada pela contemplação, né? E aí então pelos preâmbulos, né, que nós já estamos vendo aí, ou meditação, ou os 3 modos de orar, enfim, todos os modos de orar, ou a consideração, que falávamos lá atrás, né? Que esse modo de orar é privilegiado dos exercícios, consideração, que é esse grande horizonte, né? Esse grande espaço, esse firmamento, onde transitamos o tempo todo, né? E ali, então, com o coração, assim, vibrante, né? Ardente, diante da grandeza de tudo, da presença divina, da criação, de si mesmo, das pessoas, né? Padre Adroaldo, Oi. a gente tem mais uma pergunta, são 10h27. Você teria tempo para responder? Pode ser. Então, ok. A Kátia está pedindo para você falar mais um pouco sobre lugares determinam nossos afetos, mas eu acho que sobre isso você já falou bastante em outras respostas, né? A Maria Goretti pergunta o seguinte: no caso do ateu, ele estaria desacreditando o espírito? Aí pode existir sinal de salvação? Então, o que eu dizia, o sinal de salvação, né, é o compromisso em favor da vida, né? Quer dizer, alguém que tem uma presença compassiva, solidária, acolhedora, não tem nenhuma expressão religiosa, porque ele talvez não, né, não foi tocado por isso, né? Mas podemos dizer que todo ser humano, pelo fato de ser humano, ele tem uma espiritualidade. Porque a nossa cabeça, a espiritualidade está ligada a uma religião. Não. A espiritualidade está ligada em ser humano. Claro que depois a religião ela vai enfatizar um aspecto da espiritualidade, mas a espiritualidade é isso, viver com o espírito. O ateu vive com o espírito, ele tem um espírito, ele sonha, ele deseja, ele aspira, ele busca, ele quer criar comunhão, ele quer conviver, ele quer ter um mundo melhor, isso é ter espírito, que não é oposição ao corpo. Nós temos sempre esse dualismo que faz um estrago terrível, né? Viver com espírito é viver com inspiração. Isso todo ser humano, independente de religião, vive com inspiração, pessoa inspirada, criativa, original, que tem uma presença mobilizadora, que tem uma proposta, um projeto. E aqui estão sinais de salvação, embora ele não tenha, né, formalmente, que ele não explicite isso.
mas a maneira dele viver, né? E então nós, como cristãos, à luz do Evangelho, nós vamos dizer, mas aqui, tá vendo? Aqui tem, né? Como Jesus vibrava diante de pessoas que não eram, não eram judaicas, né? E dizia, eu não encontrei tamanha fé em Israel. Encontrou pessoa de outra religião, de outra cultura, cultura romana, né? Então, é isso, quer dizer, ter esse olhar amplo, ter todo ser humano, ateu, o que tem uma religião, ele deve viver com espírito, com inspiração, com motivação, né? E essa motivação, inspiração, sempre em favor da vida, né? De reforçar os laços entre as pessoas, de criar um espaço de convivência, né? Enfim, de cuidado, de respeito com a natureza, com a criação, tudo. Quantos grupos, quantos movimentos que não têm nenhuma expressão religiosa, mas se empenham, né? A gente conhece tantas pessoas que lutam em favor, né, contra a fome, né, contra a destruição da natureza, grupos, movimentos, ONGs, que não tem expressão religiosa assim, mas tem expressão humana. E essa expressão humana é religiosa, porque está religando. Só que não é religiosa, assim, de doutrina, de normas, de leis, de uma religião determinada, mas é religiosa porque está religando, né? Com pessoas, com movimentos, com grupos, para tornar esse mundo um pouco mais habitável, né? Então, isso quer dizer, é compromisso de todo ser humano, né? Repito que a religião é uma mediação que deveria facilitar isso. Deveria facilitar ser mais inspirado, mais criativo, mais ousado, mais comprometido. Mas a gente observa que grande parte das pessoas vive a sua religião, mas uma religião que o afastam da vida. Pessoas violentas, agressivas, intolerantes, preconceituosas, e tudo cercado de religião. Não, mas é uma religião, sou cristão, não sei o quê, mas que cristão é esse? Que tem uma postura né, negativa, né, fechado, não, é a minha religião e aqui não é a minha religião que vai salvar. Nenhuma religião salva. Nenhuma religião salva. O que salva é o compromisso com a vida. No juízo final, não vamos ser questionados se nós praticamos essa religião, aquela religião, se fomos devotos disso ou daquele outro, se fizemos essa novena. Não. Estive na cadeia e foste me visitar. Estive com fome e deste de comer. Eu era peregrino e você me acolheu. Esse é o critério. Então, como disse São João da Cruz, né? No entardecer da vida, seremos questionados sobre o amor. No entardecer da vida, seremos, ou seja, no juízo final, no entardecer da vida, seremos questionados sobre o amor. Todo mundo. O quanto amamos, o quanto deixamos de amar. De repente, usei de uma religião não para amar, mas para divulgar o ódio. Esse é o critério do lado do evangelho, né? Então, um ateu que não tem assim uma profissão religiosa específica, né? Mas que alguém que tem vivencia um amor com relação às pessoas, é compassivo, né? E tem uma presença solidária, contribui, né? Claro, esse é o critério de salvação. O próprio Jesus vai dizer, olha, as prostitutas e os publicanos vão entrar na sua frente, falando para as autoridades religiosas lá de Jerusalém. As prostitutas e os publicanos vão entrar no reino na frente de vocês. Claro, para isso foi assim, o maior escândalo. Mas nós, religiosos, nós aqui que seguimos as leis, cumprimos com todas as obrigações, não, mas as prostitutas vão entrar na frente de vocês. Vocês vão ficar surpresos. Vão chegar no paraíso. Tá bem? Certo, Padre Adroaldo, muito obrigada. Eu vou voltar a palavra, então, para a Flávia, para ela fazer o encerramento. Muito bem. Padre Adroaldo, muito obrigada, então, mais uma vez. Sim. Está me ouvindo? Estou, claro. Então tá bom. Muito obrigada. Obrigada a todos pela presença, em nome dos núcleos. O próximo encontro com o Padre Adroaldo é no dia 14 de novembro. 14 de novembro. Obrigada aí por esse 14 de novembro. Olha aí na agenda. Deixa eu ver aqui. Tá certo, é isso mesmo. Tá certo. Confirma aí. E outra coisa também que fica aberto, hoje nós temos à tarde um convite a transitar por outro lugar, que é na fala do Padre Aguinaldo, que ele vai nos falar sobre
a experiência de servir junto aos migrantes e refugiados, hoje às 15 horas, né, pela inscrição pela Edições Loyola. Então, o pessoal já deve ter aí nos grupos. Eu posso colocar aqui no link também do chat o link para fazer a inscrição. Padre Eduardo, então, muito obrigada. Tá bem. E até a próxima. Sim. Então, eu vou mandar, Flávio, vou mandar para você, então, os outros textos. Aí você encaminha para o pessoal, tá? Ótimo. Acho que eu passei só 2 para vocês, né? Então, tem mais aqui, né? Só sobre essa temática, né? E o próximo encontro vai ser outro preâmbulo, que é a petição. Pedir a graça que quero e desejo. Então, por detrás dessa expressão também tem muita coisa. Pedir a graça que quero e desejo. Vai ser, então, o assunto da próxima nossa conversa. É outro preâmbulo. Tudo isso preparando-nos para a oração, para a contemplação e meditação. Tá bem, então? Ótimo. Um abraço então, a vocês. O Ale vai Bom final de colocar aí semana. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fique com Deus. Tchauzinho. Amém. Os textos vão ficar disponíveis aqui, então, no link, tá, gente? Eu vou colocar agora, pessoal, no final, agora que terminamos, eu vou colocar todos os links que a gente tem, dos textos da semana passada, dos textos dessa semana, e da fala gravada da semana passada. É só vocês clicarem no link aí que depois vocês vão ter acesso, tá bom? Eu já estou colocando aqui no chat. Ótimo. Isso, mas também para as pessoas que solicitaram que a gente envie por e-mail, eu estou recebendo todos os pedidos no WhatsApp. Depois eu vou responder. Bom. Ótimo. Gente, então espero que essa fala tenha ajudado a todos, a que as nossas orações sejam mais ricas de lugares, de espaços, e que a gente possa transitar realmente cada vez melhor pela nossa vida cotidiana. Um beijo em todos. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada, Flávia. Obrigada, bom final de semana. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Valeu, tchau aí. Obrigado, Ana. Até a próxima. Pessoal também. Obrigada. Gente, prazer ver. Tchau, obrigada. Deus. Obrigada a todos. Tchau a todos. Obrigada por todos. Obrigada, Ana, pela ajuda. Beijão. Muito obrigada. Muito obrigada, foi maravilhoso. Um beijo a todos. Até dia 14/11, se Deus quiser. Um beijo. Até. Até. Muito obrigada. Até a próxima. Nada.